Efésios 4:3 também está transcrito aqui na tela, na versão da NVI. Eu queria convidar você a ficar de pé, porque você já ficou sentado um pouquinho aí, mas vamos ler com toda a força que nós podemos esse verso. Ó. Eu sei que o texto ele é maior, né? A gente poderia ler do 1 ao 6, mas eu quero justamente destacar esse verso 3, e nós vamos nos debruçar sobre ele para poder entender um pouco sobre o que este verso está dizendo, que Paulo está dizendo aí, para a gente refletir nessa manhã do primeiro domingo aqui do mês de outubro, tá bom? Vamos juntos lá? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ficou bonito? Nós vamos ler mais uma vez, tá? Vamos lá, juntos? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Pode se assentar. Hoje nós estamos dando início a essa série de mensagens que estamos chamando Comunhão Fortalece, né? A nossa intenção com esse tema é despertar você para o valor da comunhão, para o valor do conviver com a comunidade. É nos despertar para a vida coletiva, o valor de estar presente na igreja, de se envolver com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Existe uma previsão que vem das Sagradas Escrituras, no sentido de que a tendência humana é se isolar. Essa é a nossa tendência. Ao invés de comungar. Deus sempre quis comungar. Desde o Gênesis, quando Deus cria lá o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Comunga ele com uma mulher, né? Depois Deus começa então a juntar um povo. Deus querendo comungar pessoas. Jesus vem também e comunga pessoas. A igreja é uma comunhão de pessoas. Mas a tendência do ser humano é querer se isolar. Eu, hoje pela manhã, estava me lembrando desse tempo recente de pandemia, lembra? O que mais se via de crente em rede social era anseio pela volta da igreja. Todo mundo assim com saudade da igreja, com vontade de estar na igreja, e não pode estar na igreja. E os pastores sendo criticados porque prezavam pelo isolamento, pelo cuidado da saúde, igrejas fechadas, todo mundo falando mal às vezes, faltou fé, não sei o quê, vamos reunir a igreja. Aí a pandemia acabou, né? E a gente então pode se reunir como igreja. E cadê a igreja? Cadê aquele povo que dizia assim, não vejo a hora da igreja abrir de novo? A igreja abriu, o povo não veio, né? Muita gente até hoje não voltou para um culto sequer, né? E preferiu ficar online, né? E estar sempre online. Mas essa é uma previsão que está nas Escrituras. Jesus mesmo, ele afirmou, enquanto ele falava sobre o fim dos tempos, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso é Mateus 24:12. E isso deve se referir ao amor a Deus, amor ao próximo, amor às coisas de Deus, ao povo de Deus, à igreja de Deus. O tempo vai se findando e o amor vai se esfriando. Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, diz que no fim dos tempos as pessoas se tornariam egoístas. Está lá em 2 Timóteo 3:2. Que naquela versão revista e corrigida, traduz que os homens serão amantes de si mesmos. Vão amar a si mesmos. E não é difícil notar que é esse o perfil de pessoa que nós temos adotado. Nós estamos nos tornando assim. Amamos nós mesmos. Amamos as nossas coisas. Amamos nossos ideais, nossas ideias. Amamos o nosso modo de pensar. Nós não estamos interessados em colaborar com a vida coletiva, comunitária, para a qual Deus preparou o seu povo. A igreja é um movimento comunitário. Igreja é movimento coletivo. Igreja é movimento congregacional. Jesus veio ao mundo e começou a reunir um grupo de pessoas. Chama um, chama outro, e vai formando uma igreja. Quando ele foi embora,
diz que em Jerusalém se reuniam 120 pessoas. E a primeira igreja, ela começou ali com aquelas 120 pessoas. E no Pentecostes ela vai se ampliando, expandindo cada vez mais. Os primeiros resumos da igreja que nós temos registrados no livro de Atos evidenciam a compreensão revolucionária daqueles primeiros cristãos de que a comunhão fortalece. É na comunhão dos salvos que a vida é fortalecida. Observe. Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E se dedicavam à comunhão. Diz que eles se dedicavam a partir do pão, às orações. O verso 44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. E lá, no capítulo 4, versículo 32 de Atos, diz que da multidão dos que creram era uma a mente e um o coração. Algumas versões dizem que era uma só alma e um só coração. Eles estavam caminhando juntos, porque essa comunhão fazia bem para eles, fortalecia eles. Por isso que eles estavam juntos. Mas é claro que Deus nos chama como indivíduos. A salvação é uma experiência pessoal, individual. Não é que estar na igreja, nos salva. Salvação individual, uma experiência pessoal. Nós precisamos nascer de novo. Isso é com cada um. Cada um tem que resolver a sua vida com Deus. Mas a caminhada com Deus, ela não pode ser uma experiência individualista. Não pode ser egocêntrica. Não pode ser egoísta. Porque nós somos chamados a compartilhar a vida com outros. E a compartilhar a vida dos outros. A fim de abençoar, edificar a igreja do Senhor. A igreja que o Senhor formou. Como foi dito no convite para os cultos de hoje, naquele recadinho que a gente manda lá no WhatsApp na sexta-feira, é alívio para o coração. E alimento para a alma está em comunhão com a igreja do Senhor. Isso é para você? Porque deveria ser. Deveria ser um alívio para o nosso coração, um alimento para a nossa alma, quando a gente está com a igreja do Senhor. Porque é por meio dela que Deus nos abençoa e nos fortalece. Portanto, as palavras de Paulo em Efésios 4:3 é um grande desafio para nós. Porque toca no tema da unidade da igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque normalmente quando a gente ouve esse tipo de tema, nós achamos que nós não estamos falando de algo muito sério. Porque a impressão que nos passa é que toda vez que fala de unidade da igreja é uma opção. Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso, né? Diferente, por exemplo, de pecados que nós consideramos assim, isso aqui eu não posso fazer, tenho que me livrar disso. Deus não quer que eu faça. Eu nunca serei santo se eu continuar fazendo isso. A gente acha assim que ir à igreja, ter comunhão, preocupar com as pessoas, isso é uma coisa assim que vai muito da personalidade da pessoa. Eu não sou muito afeito a pessoas, eu fico na minha, né? Você fica na sua e está tudo bem. Nós não encaramos isso como desejo de Deus, como vontade de Deus. E nós não nos sentimos pecadores quando nós não estamos cumprindo aquilo que Deus está determinando na sua palavra. O texto está apontando para 3 mudanças que precisam acontecer na vida minha, na vida sua, na vida do cristão. 3 mudanças. Vamos a elas. Primeira mudança é uma mudança de entendimento. Ou seja, tem uma coisa aqui, na sua cabecinha, que precisa mudar. Porque entender, compreender, ajuda a praticar. Às vezes você está praticando errado porque você não entendeu ainda. E por isso que eu queria que você começasse a orar sinceramente, dizendo, Deus me ajuda nessa manhã a entender. Porque talvez você ainda não entendeu, por isso você não pratica. Você não compreende, você não faz. Paulo escreveu que a unidade é algo para se manter, não é algo para se criar. Compreende isso? Está acordadinho aí, tomou café nessa manhã? Paulo escreveu que unidade é algo para se manter, não é algo para se criar.
Ou seja, não é meu trabalho, não é seu trabalho criar a unidade da igreja, mas manter algo que Deus já fez. Isso porque lá em 2,19 de Efésios, Paulo já havia dito: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos, são membros da família de Deus. Paulo estava se dirigindo àquela igreja, ou a igrejas, porque parece que essa carta é uma carta meio circular pelas igrejas. E ele estava afirmando que fosse alguém do povo judeu, ou fosse alguém não israelita, portanto, chamado na Bíblia de gentil, todos foram unidos em Cristo, num corpo só. E todos formam a família de Deus. Ou seja, Deus é quem fez essa família. Não é a gente que faz, é Deus que faz. Deus une pessoas. Aí em 4,3, então, Paulo está orientando a conservar a unidade que o Espírito criou. O Espírito fez essa unidade. Não é a gente que fez, é Ele que fez. Então é o entendimento necessário de que nós fazemos parte de algo criado por Deus, que é a sua igreja. A comunhão dos salvos. É como se a gente pensasse, olha, a igreja não salva ninguém. Não salva mesmo. Mas a questão é, todo salvo deve estar na igreja. Porque a igreja é a comunhão dos salvos. Portanto, se a pessoa diz assim, não, mas eu sou salvo, mas não estou na igreja, tem algum problema nesse caminho. Porque não faz muito sentido. É a família de Deus. E é uma coisa que Deus criou. É uma unidade que Deus criou. O nosso trabalho, então, é manter, é preservar, para não estragar algo que Deus já fez. E aí que está o meu e o seu pecado. Quando a gente diz assim, não, eu prefiro mais ficar na minha. Já me machuquei demais com a igreja. Eu amo a Deus, mas a igreja não é coisa para mim. Nós estamos estragando uma coisa que Deus fez. Porque Deus quer um povo unido. É a unidade do Espírito. Nós somos chamados a preservá-la. E quando a gente não preserva, nós estamos estragando essa unidade. Esse entendimento ele é fundamental para perceber que, independente da nossa vontade, nós estamos unidos a outras pessoas igualmente salvas por Deus. Não é a escolha nossa. Não é a gente que vai dizer assim, não, olha, eu quero que esse seja salvo, aquele seja salvo. É Deus que escolhe. Mas Deus está nos inserindo num corpo e quer que a gente se una a esse corpo dentro de uma família que Ele montou, que Ele fez. É a postura que a gente toma de olhar para o lado e entender assim, eu deveria estar nas trevas. Porque não há nada em mim que poderia dizer assim, olha, eu sou especial. Eu não sou especial. Mas Deus me chamou para a luz. E assim como Ele me chamou para a luz, Ele me chamou sozinho. O céu não é uma cabine. O céu não é uma coisa exclusiva para mim. O céu é para um monte de gente. E esse monte de gente já está aqui agora, né? Eu sempre gosto de lembrar daquele versinho. Toda vez que eu falo isso, ele me vem na cabeça, né? Que é um versinho antigo que dizia assim, né? Que você viver com os remidos lá no céu, será grande glória. Mas conviver com os crentes aqui na terra, aí já é outra história. A gente esquece de que aqueles remidos, né, que a gente vê, aquela multidão no Apocalipse, gente toda tribo, língua, nação, louvando ao Senhor. Meu Deus, eu quero estar lá. Mas esse indivíduo, aquela multidão, sabe quem é? É o Beto, é o Bruno, é o Charles, é o André,
é a Sabrina. Entendeu? É a Ellen, é a Verônica. Porque às vezes a gente pensa assim, é aquela multidão, é a multidão sem nome, sabe? Mas é a pessoa que está aqui com você. Que você deveria entender, eu faço parte de um povo, uma unidade que Deus fez em Cristo. O meu chamado é para manter isso. Eu não tenho que criar nada, eu só mantenho. E eu preciso aprender a preservar essa unidade que o Espírito criou. E a postura individualista que por vezes nós assumimos, não mantém, não conserva o que o Espírito, para alcançar os propósitos de Deus, fez. Porque nós estamos adotando cada vez mais posturas egoístas. Significa que a unidade é do Espírito. A unidade é de Deus. A unidade não é da igreja local. E quando nós assumimos essa forma egoísta de viver, não se trata apenas de uma opção de não nos associarmos à comunidade local, mas de uma rebeldia quanto ao propósito de Deus de formar uma família, concentrando pessoas diferentes no mesmo lugar. Percebe? A gente não quer encarar dessa forma. Que a gente só quer pensar assim na dimensão humana. Eu não gosto muito na igreja porque, não sei, tem gente ali que eu não encaro muito bem, não me dou muito bem. Tem umas pessoas meio nariz empinado. A gente vai achando assim que é só uma questão de escolha humana. Mas a gente deveria entender que se a unidade é do Espírito, quando eu não coopero com isso, é uma rebeldia do meu coração contra um propósito que Deus tem. Lembra que no capítulo 5, os maridos, os homens, são motivados a amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Se Cristo amou a igreja, nós precisamos amar também. Nós estamos adotando um discurso que desvincula Deus, desvincula Cristo da igreja. E isso é profundamente contraditório. É amar o dono da casa, mas não amar a casa do dono. Quer dizer, a pessoa diz, eu amo você, mas a tua casa não. Como é que consegue viver assim? Percebe? É uma falta de entendimento. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Existe uma comunhão, uma unidade que vem do Espírito. Não vem de nós. Não é moda da igreja. Não é vontade pastoral. É simplesmente uma coisa que Deus quer. A comunhão, ela vai te fortalecer se você mudar o seu entendimento, a sua compreensão quanto a esse propósito de unidade que Deus tem em Cristo. Muda o entendimento, muda a cabeça. Para de achar que igreja é um lugar que eu vou. Mas começa a entender que igreja é uma unidade do Espírito. Deus uniu pessoas pelo Espírito. E eu então preciso manter essa unidade. Não tem que criar nada, não tem que inventar nada. Eu só preciso manter. Eu preciso colaborar para que essa unidade seja preservada, mantida. A segunda coisa que nós precisamos mudar também é o nosso envolvimento. Paulo escreveu que conservamos, mantemos, preservamos a unidade produzida pelo Espírito Santo através do vínculo da paz. Isto é, a unidade que Deus produz precisa ser mantida vivendo pacificamente com outras pessoas. É por vínculo de paz, ele está dizendo. É assim que a gente preserva a unidade do Espírito. E aqui vai, talvez, o maior desafio para a sua vida nesta manhã. E mais uma vez eu queria pedir para você acordar e prestar atenção. Ser cristão de verdade é envolver-se com pessoas, não apenas com programas da igreja. Capite? Vou repetir para você entender. Ser um cristão de verdade é envolver-se com pessoas que Deus está salvando. Não só com programas da igreja.
E aqui está o grande desafio. Porque não é difícil se comprometer com o programa da igreja. Tem muita gente que opta, escolhe uma igreja, por quê? Por causa do programa. Foi naquela igreja por quê? Tem um belo de um programa. Nossa, uma música fantástica. Culto organizado, horário para começar, horário para terminar. Pastor prega bem, tem multimídia, luz acendendo por tudo quanto é lado. E a pessoa gosta do programa, tem salas para os meus filhos, eu consigo aprender muita coisa. Então ela gosta do programa da igreja. Você fala para a pessoa, me fala 5 pessoas que você tem comunhão naquela igreja. Ninguém ela conhece, nem o pastor da igreja direito. O pastor nunca foi na casa dela, ela não sabe onde o pastor mora, ela não sabe nada, não sabe nem o perfume que ele usa. Nem o cheiro dele tem. Ele nunca chegou perto dele. Porque ela está comprometida com o quê? Com o programa da igreja. Programa. Pode chamar igreja batista, igreja presbiteriana, shopping Tivoli, teatro municipal, cine da cidade, qualquer coisa. Porque é só um programa. Porque ela não está comprometida com as pessoas. Ela vai lá só por causa do programa. É o que acontece lá. Isso não é envolvimento. Por isso que os grandes problemas que toda igreja enfrenta raramente tem a ver com as programações. Mas tem sim a ver com pessoas. Quando Jesus, ele ora, conforme o registro de João 17, ele clama ao Pai por nós. E ele clama por nós dizendo assim, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não orou por programações, Jesus não orou por agendas, por estatutos, por regimentos da igreja. Jesus orou por pessoas e a forma das pessoas se relacionarem. Percebe a importância que Deus dá a isso? Nós precisamos ter envolvimento. A comunhão, ela fortalece porque nos forja. Porque nos força a ser alguém que é diferente daquilo que nós sozinhos, teimosamente, insistimos em ser. Porque é mais fácil viver sozinho, não é? Eu tenho meu jeitinho chato de ser. E aí você pensa assim, eu quero viver desse jeito aqui. Só que Deus, na sua graça e soberania, Ele olha e diz assim, eu quero te colocar numa igreja que te forja, que te força. Ah, mas eu sou muito fechado. Abre esse negócio aí, Deus diz, né? Ah, mas eu sou muito seletivo. Para de ser seletivo. Ah, mas eu sou muito... eu tenho toque, né? Tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Ah, vai parar com esse negócio também. Para de frescura. E Deus te joga no meio de um povo. E ali você é forjado. Queremos isso? Não. Queremos o programa da igreja. Quero vir à igreja e ouvir a mensagem do pastor. Quero vir à igreja cantar minhas músicas prediletas. Quero acessar online a igreja e ver o que está rolando por lá. Eu quero cumprir o meu dever religioso. Para que eu possa, segunda-feira, dizer assim, ontem eu fui na igreja. E Deus vai abençoar meu trabalho essa semana. Porque eu cumpri meu dever cristão. Só que talvez você não entendeu o dever cristão. Porque o dever cristão não é só participar de um programa. Mas é se envolver com pessoas. Pessoas que Deus está salvando. Pare de ser apenas alguém que está envolvido com o programa da igreja. E passe a se envolver com as pessoas que formam a igreja. Porque essa é a vontade de Deus para nós. São nesses vínculos de paz que Deus te fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Temos que ter vínculos, envolvimentos. É nesses vínculos que a nossa vida é forjada, forçada, melhorada. Por isso que a comunhão fortalece. Fortalece você entender que não é só programa, mas são pessoas. Igrejas são pessoas. E uma terceira mudança que precisa acontecer, que o texto nos aponta, é o esforço.
propositalmente, eu deixei por último o que está logo no início do texto. É que existe uma diferença da nossa cultura brasileira da nossa cultura e da cultura grega, né? Porque na cultura grega, o que vem em primeiro lugar é mais importante. Na nossa cultura brasileira, o que vem em último lugar é mais importante. Não é? Então, eu inverti aqui, só para você entender. Mas Paulo enfatiza que é para nós nos esforçarmos. É para empenhar todo o nosso esforço para manter a unidade do Espírito. Quanto esforço você faz para manter a comunhão com a sua igreja? Quanto? Quanto esforço você faz para manter a comunhão da sua igreja? Quanto esforço você faz? Pelo seu trabalho, você se esforça sem pedir. Porque boa parte dos cristãos se esforçam no trabalho, sem que o patrão está pedindo. Não há melhora de salário, não há bonificação, não há gratificação, não há nada, não há promessa, não há perspectiva de melhora nenhuma. Mas o cristão vai lá, ele se esforça no seu trabalho. Ele quer ser excelente. Ele faz sem pedir. Por sua família, você se esforça sem necessidade de pedir. Ao menor sinal, o marido, por exemplo, de que a mulher não está muito contente com alguma coisa, ele vai lá e faz um esforço excomunal. Termino o trabalho mais rápido, vou para casa, que hoje de manhã a mulher estava com uma cara que é melhor eu me sacrificar aqui com o trabalho e ir para casa. Ela não falou nada, mas eu já entendi. Eu já entendi. Eu preciso estar mais presente lá, né? Não é assim? Por sua saúde, você se esforça. É um exame que deu meio fora do ideal, né? Que às vezes nem no médico você voltou. Você abriu o exame lá, olhou, falou, opa, era para estar ali, está lá. Opa, você já levanta às 5 da manhã, vai fazer caminhada, vai correr, fecha a boca, muda a dieta, você fala, não quero saber desse problema não, eu vou dar um jeito. Entenda uma coisa, Deus, através de Paulo, está pedindo. Deus está pedindo. Faça todo o esforço para manter a unidade. Deus está pedindo. Você faz coisas pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde, que ninguém está pedindo. Deus está pedindo. É um dever cristão. É responsabilidade nossa. Ele está dizendo, se esforce pela unidade. Há tantas coisas boas acontecendo aqui na igreja. Deus tem despertado vidas com vocação ministerial. Nós temos gente em nosso meio que tem vocação. Que lá na frente nós vamos olhar e vai dizer, puxa, essa pessoa foi criada aqui, no nosso meio. Essa pessoa tem vocação. E talvez lá no futuro vai ser o pastor da igreja aqui. E você vai olhar e falar, nossa, o pastor da igreja aqui, ele foi criado aqui. Dentro da igreja, foi despertado aqui, nos cultos da igreja. Deus tem feito arder no coração de alguns o desejo de fazer algo. Tem um monte de gente procurando, dizendo, quero fazer algo, quero fazer algo. Gente nova que chega na igreja está se envolvendo, fazendo alguma coisa. Deus tem movido tantos irmãos a ter um coração missionário, a olhar para missões, a se preocupar com missões. Deus tem levantado irmãos generosos em dar, prontos a repartir. Eu me espanto às vezes. Durante a semana alguém vai lá e coloca R$3.500, R$4.000, R$5.000 na conta de missões. Deus tem feito muita coisa boa no nosso meio. E Ele quer nos fortalecer pela comunhão. Deus não quer só uma igreja que tem muito dinheiro, uma igreja que, nossa, tem muita programação, muita coisa acontecendo. Mas Deus quer um povo unido. Por isso, se esforce para manter o que Deus está fazendo.
Se há um pedido de esforço, significa que não é algo automático. Exige empenho, disciplina, renúncia, responsabilidade. Precisamos fazer. E o quanto você está se esforçando para manter a unidade. Deus está pedindo. Se esforce. Se empenhe para isto. Tivemos outro dia uma reunião de homens aqui, foi uma roda de conversa muito saudável, né? Os homens da igreja conversando sobre isso. Como que nós somos empenhados, dedicados ao nosso trabalho. Mas não somos dedicados a Deus, à igreja de Deus. E coisa que surgiu na conversa aqui, né? Os homens que estavam aqui sabem disso. Domingo não vem no culto, por quê? Sei, comi alguma coisa. Está meio estranho aqui. Durante a semana, pode estar tudo estranho aqui dentro. Pode estar passando mal. A pessoa vai pálida para o trabalho. Vomitando. Com diarreia. Mas ela não deixa de trabalhar. Mas quando é igreja, doeu aqui, não estou bem, não sei. Qualquer coisa nos afasta. Isso não é se esforçar. Esforço é, eu preciso tomar isto como qualquer coisa que eu me esforço para fazer. Percebe que não se trata de uma experiência solitária, mas solidária. Que olha para quem está em volta e se deixa ser guiado por um propósito maior do que a nossa satisfação própria. Mas um compromisso com os planos de Deus para a sua igreja. É isso que Deus quer. Deus quer uma igreja vibrante, unida, o povo junto. Não adianta ter no papel, nós temos um monte de membros no papel, mas onde eles estão? Cada dia alguém está em algum lugar, né? E são poucos aqueles que estão de fato comprometidos com a comunhão, com a comunidade. Comunhão não é acessório, mas é um meio de fortalecimento espiritual. Vir à igreja aos domingos não deve ser um passeio. Mas é um compromisso transformador, tanto para nós quanto para os outros. Não pode ser assim, tinha marcado para passear, mas não vou. A gente faz da igreja dessa forma. Puxa, eu tinha pensado. Sábado à noite, eu falei, amanhã eu vou na igreja. Qualquer coisinha aconteceu. Perdi um pouquinho a hora, já não vou. Porque parece que é um passeio. Eu posso desmarcar. Mas não é um compromisso transformador, nem para você, nem para os outros. Nós não entendemos a importância da nossa presença para os outros. Porque é uma coisa muito egoísta, é só para nós. Participar de outras atividades da igreja não deve ocorrer caso tenha disponibilidade na sua agenda. Porque é isso que a gente faz muitas vezes. Estou muito ocupado, eu não posso participar. Mas deve ser uma disposição de comprometer-se com a unidade do Espírito, com o plano congregacional que Deus tem para a sua vida. Não é se eu estou disponível ou não, se eu tenho tempo ou não. Mas é entender que é um compromisso que eu tenho com a unidade do Espírito. Eu faço isso com outras coisas na vida. Por que eu não posso fazer com o Deus que me salvou, que me tirou do inferno? Mas eu sou incapaz de fazer isso. Por isso que é preocupante a forma como nós estamos encarando a igreja de Jesus. Porque nós estamos achando que a igreja é um lugar que eu venho, eu colaboro, é um programa que eu assisto de vez em quando, mas não é uma vida que eu tenho. Não é uma resposta àquilo que Deus fez graciosamente em Jesus. Não é gratidão, não é alegria, não é responsabilidade, não é compromisso, não é dever. Talvez outras coisas com as quais você tem lutado possam ganhar outro significado. E possa alcançar novas soluções. Se você colocar o que você está ouvindo hoje, nessa manhã, como um princípio precisa ser obedecido. Eu vou obedecer. Não é uma coisa que, é vontade do pastor que fala. Não. É um princípio de Deus que eu preciso obedecer.
Talvez você está deixando de obedecer esse princípio porque você está preocupado com outras coisas. A empresa não está bem, trabalho não está bem, família não está bem, saúde não está bem, você está correndo atrás. Só que talvez você tenha que entender que quando a gente obedece a alguns princípios, outras coisas Deus vai abençoar. E nós muitas vezes somos negligentes exatamente com aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Por isso, meu irmão, minha irmã, mude o seu entendimento acerca da unidade da igreja. Deus, quando te salvou, te uniu a outros. Te uniu a outros. Deus não te pescou para um mar de exclusividade, sabe assim? Deus me salvou e deu o céu para mim. Tira isso da sua cabeça. Deus te salvou para te inserir num povo, numa família. Você faz parte de uma família, não é criação tua, é a criação de Deus. Você tem que preservar isso. Mude o seu envolvimento. Não se trata de envolver-se com os programas da igreja, mas com as pessoas que formam a igreja. Dê atenção às pessoas. Aprenda a amar pessoas. Venha à igreja pelas pessoas, não pelos programas. Mude o seu esforço. Assim como você consegue se empenhar em tantas outras áreas, se empenhe por se unir ao povo de Deus. Porque a comunhão fortalece. Faça o experimento. Você vai se beneficiar com isso. Vai valer a pena. Porque a comunhão é a oficina onde Deus molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Entenda isso. Talvez você está fugindo da oficina, mas tem muito barulho na sua vida. E por que tem esse barulho todo? Porque você está fugindo da oficina. Deus está querendo que você participe, que você se una. Porque isso vai ser algo transformador na sua vida. Eu queria terminar citando uma frase do John Stott, que ele escreveu dizendo assim: o cristianismo é uma religião comunitária. Ser cristão é estar ligado a Cristo e, por isso, ligado ao seu povo. Não tem como a gente dizer assim, eu estou ligado a Cristo, mas não ao povo de Cristo. O cristianismo é uma religião comunitária. Não é isolada, não é particular, não é privada, ela é comunitária. Ser cristão é estar ligado a Cristo, por isso ligado ao povo de Cristo. Entenda o que Deus quer para você nessa manhã. Deus quer que você mude algumas coisas. Isso vai fortalecer sua vida por meio da comunhão. Amém?